Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite para a Associação Paranaense de Pneumologia. É muito bom falar desse assunto. Eu sou muito entusiasta e ano passado, então, a gente teve a oportunidade de começar esse programa de rastreamento do câncer de pulmão no DAP e tem sido, assim, muito gratificante. E não há dúvida que o incentivo dos pneumologistas é que está fazendo o nosso programa crescer, a confiança dos pneumologistas. Então, deixa eu pegar aqui que eu não peguei. Então, não é. Aqui eu coloquei para a gente esse nosso. O banner da nossa aliança contra o câncer de pulmão. E nós estamos aqui, né, lado a lado, as nossas sociedades. Então, é muito bom a gente dividir bastante esse assunto, conversar bastante esse assunto, porque não há dúvida que nós somos a peça-chave nesse assunto, que é o rastreamento do câncer de pulmão. Então, eu fiz uma divisão aqui, eu fiz um apanhado do assunto todo, para todos saírem bem a par, assim, do que existe agora, o que se fala do rastreamento. Então, fiz uma sessão de introdução histórico, falar um pouco sobre a estruturação de um programa de rastreamento e os desafios e as evoluções que nós já tivemos até agora, que eu chamo de work in progress, que é um trabalho que é contínuo e estamos aprendendo cada vez mais. Então, eu comecei aqui com as duas curvas mais famosas. Eu acho que todos aqui já viram essas curvas. Essas curvas são do estudo NLST, que foi publicado em 2011 nos Estados Unidos. E esse trabalho ele hasteou mesmo a bandeira do rastreamento, que foi um trabalho grande, randomizado, que realmente mostrou que existe evidência científica para fazer rastreamento do câncer de pulmão, porque a aplicação de TC de baixa dose de radiação em pacientes de alto risco para câncer de pulmão aumenta a detecção em estágio inicial do câncer de pulmão e reduz a mortalidade por câncer de pulmão. Então, a partir daí, começou uma corrida para fazer a translação do que é o estudo clínico para a vida real. E por que, então, fazer rastreamento do câncer de pulmão? A gente sabe que o nosso vilão é o cigarro, que 85% dos cânceres de pulmão estão relacionados ao uso do tabaco. E desde o final da década de 80, existe uma mobilização mundial com ações de controle do tabaco para reduzir a prevalência do tabagismo. E no mundo e no Brasil, a gente está conseguindo, com muito sucesso, fazer isso. A prevenção primária está sendo excelente em reduzir a prevalência do tabagismo. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem, antes tinha 30% da população, agora a gente tem 10% da população que é tabagista. Mas mesmo assim, com a prevenção primária com sucesso, a gente ainda tem o câncer de pulmão em número 1 como causador de mortalidade. O câncer que mais mata é o câncer de pulmão. Então, a gente vê que ele é muito incidente, aqui em azul é o câncer de pulmão, então no gráfico da incidência ele está entre os primeiros, e quando a gente vê o gráfico da mortalidade, ele sobe, ele vai lá para cima, ele é o que mais mata. Isso no mundo, e no Brasil não é diferente, né? Ele está entre os 5 primeiros aqui, entre os homens e as mulheres, e quando vem para a mortalidade, ele também sobe, ele vai lá para cima, ele mata demais. Ele, considerando homens e mulheres, também é o câncer que mais mata no Brasil. E por que isso? Porque todos aqui sabemos que é um câncer que está lá dentro da caixa torácica, num órgão que não sente dor, e a manifestação dele vai ser muito tardia, e daí tem uma alta mortalidade. Então, sem o rastreamento do câncer de pulmão, e isso aqui eu quero frisar bem para vocês, porque no último slide eu vou mostrar a mudança que é com o rastreamento. Sem o rastreamento, apenas 15% dos cânceres de pulmão são diagnosticados em estágio 1, que é o estágio precoce. E a sobrevida global em 5 anos é de apenas 20%. Então, nós temos uma frente de batalha muito importante, que é o combate ao tabagismo, mas só ela não está dando conta de reduzir a mortalidade pelo câncer de pulmão. A gente precisa investir na frente de batalha, que é a prevenção secundária, que é o rastreamento do câncer de pulmão. Por que não fazíamos até agora? A gente não tinha a nossa ferramenta, que é a tomografia computadorizada. Apesar da tomografia ter surgido em 73 aqui, foi só no final da década de 90 que a gente conseguiu ter tomógrafo helicoidal que conseguisse fazer uma varredura adequada do pulmão em apneia para fazer uma boa avaliação dos pulmões. E, além disso, foi a partir daqui que a gente conseguiu fazer exames também com baixa dose de radiação. Então, agora a gente tem realmente uma ferramenta útil para fazer rastreamento de câncer de pulmão.
E tudo começou aqui em 99. Esse foi o marco da introdução da tomografia. A doutora Cláudia Hensch, que ela, antes de ser radiologista, ela tem uma formação enorme em matemática e em estatística, então ela fez cálculos matemáticos e conseguiu convencer o Instituto Nacional do Câncer americano a financiar um trabalho bem simples até, mas que ela pudesse comparar a tomografia com o raio-x para avaliação de pacientes de alto risco para ver qual que seria o desfecho disso. E ela conseguiu, então, comprovar que a TC aumenta a detecção de pequenos nódulos e de câncer de pulmão em estágio inicial. Esse trabalho foi publicado no Lancet e foi uma revolução na época que ele foi publicado. Nem ela imaginava que ia ser tão revolucionário. Esse trabalho foi parar na capa do New York Times e, a partir daqui, então, vieram muitos investimentos para o estudo do rastreamento com tomografia. E daí, assim, conseguiu-se, então, fazer o NLST, que é o grande trabalho randomizado americano, que avaliou mais de 50 mil pacientes. E esse trabalho mostrou que, então, a aplicação de tomografia em pacientes de alto risco para câncer de pulmão reduz em 20% a mortalidade por câncer de pulmão e reduz em 6,7% a mortalidade geral. Depois, em 2020, conseguimos também mais um grande estudo randomizado, foi o Nelson, um estudo europeu, que também foi um estudo muito grande e forte, clinicamente estatístico, e ele mostrou que existe uma redução de 24% de mortalidade por câncer de pulmão em homens e 33% em mulheres. Então, aqui a gente ficou com muito embasamento científico para poder fazer rastreamento do câncer de pulmão. Não foram só esses trabalhos, então esses são os maiores, mas existem inúmeros trabalhos em rastreamento. Esses aqui são trabalhos randomizados europeus, mas tem trabalhos americanos, trabalhos asiáticos. Nenhum deles foi tão forte, não teve a força de estatística para a redução de mortalidade como esses dois, mas esses trabalhos têm agregado muito valor no nosso conhecimento agora do rastreamento. A gente tem evoluído muito, o rastreamento está cada vez tendo mais benefício e menos dano do que era lá no começo desses trabalhos. Então, eles estão agregando valor em estratégias de recrutamento, acesso a grupos socioeconômicos mais baixos, otimização dos critérios de seleção, frequência e duração do rastreamento, gestão de nódulos, utilização de recursos e custo-efetividade. Então, tudo isso está sendo muito importante para a nossa evolução no rastreamento. Hoje, o mundo todo, então, recomenda, existem programas em andamento, programas estabelecidos em todos os continentes. E a gente tem duas grandes referências aqui no Brasil e no mundo, que são a referência americana e a europeia. Então, as nossas sociedades de radiologia e de pneumologia, tanto nos americanos quanto os europeus, elas se unem e elas geram guidelines para a gente. Com toda essa evidência que tem sido surgida, elas criam os guidelines com uma mesma base de dados mundiais, então elas são muito semelhantes nas orientações, elas padronizam os nossos conceitos e elas geram algoritmos de condutas baseados em evidências que servem muito para a prática do rastreamento no mundo todo. Claro que com particularidades, porque cada região tem sistemas de saúde muito diferentes, com recursos disponíveis diferentes e com populações diferentes. Essa aqui é a timeline dos Estados Unidos, não vamos passar por tudo, mas a gente vê que os Estados Unidos são muito práticos, né? Eles conseguiram fazer evidência científica e eles foram aplicando isso de uma forma muito significativa na prática deles. Então, a partir de 2011, quando saiu o NLST, muitas sociedades americanas já começaram a fazer suas recomendações e guidelines. Em 2015, o Sistema Público de Saúde começou a cobrir realmente os programas de rastreamento, cobrir financeiramente os programas de rastreamento do câncer de pulmão. Houve um lançamento de um selo de qualificação para centros de radiologia, para os médicos radiologistas, pelo Colégio Americano de Radiologia. A gente já tem o guideline, que é o Lung-RADS, para avaliação dos nódulos pulmonares. Já temos 3 versões com essa evolução que a gente está tendo nos conhecimentos. E hoje os Estados Unidos já têm isso aqui, mais de 3.200 centros de rastreamento com já acreditação pelo Colégio Americano de Radiologia bem estabelecidos. Os europeus, essa é a linha do tempo, começaram um pouco depois, em 2015, então as nossas sociedades lá de radiologia e de pneumologia
já começaram a fazer os primeiros posicionamentos em favor do rastreamento e eles estão evoluindo muito bem. Eles estudam demais, a gente tem conseguido aprender demais com os estudos europeus, e eles arrumaram bem a casa deles, já fizeram toda a arrumação de guidelines, criação de programa, certificação dos programas, e agora que eles estão no momento de implantação na Europa, em todos os países europeus, com alguns projetos como o Solace, que é um projeto que ajuda a criar programas pilotos em vários países da União Europeia. Então, aqui, ó, todos esses coloridos já são países que já têm recomendação, tem programas que estão começando a surgir e tem esse programa Solace que já está atuando em 11 países para a construção de programas pilotos. No Brasil, então, a gente tem já algumas iniciativas de forma isolada em grandes centros que estão sendo muito bacanas. A gente tem a ProPulmão, que é do Albert Einstein, em parceria com o Ministério da Saúde. A gente tem o Hospital de Amor, que é lá de Barretos, que eles fazem essa questão do rastreamento do câncer de pulmão itinerante através da tomografia móvel dentro das carretas. Nós já temos publicações em população brasileira sobre o rastreamento do câncer de pulmão. Então, algumas iniciativas que estão iniciando e programas que estão começando em grandes centros. 2023 foi um ano muito importante aqui para a gente no rastreamento do câncer de pulmão, porque nós criamos a nossa aliança contra o câncer de pulmão, que está evoluindo na sua formalização agora, e também criamos as recomendações do primeiro consenso brasileiro para o rastreamento do câncer de pulmão. Então, esse aqui foi mais ou menos um resumo de histórico que a gente teve até agora. Nessa segunda sessão, vou falar um pouquinho de estruturação, que é super importante para a gente criar um programa que tenha benefício e com qualidade. Então, sempre que a gente fala de rastreamento pulmonar, a gente tem que lembrar que a gente trabalha com de rastreamento no geral, não só o pulmonar, é que a gente trabalha com uma balança em que a gente, de um lado, a gente tem o benefício do rastreamento, que é a detecção precoce, tratamento com mais sucesso e redução de morbimortalidade, mas, por outro lado, a gente tem riscos e danos que podem acontecer pelo rastreamento. Então, a gente pode ter riscos inerentes ao próprio rastreamento. A gente tem um teste de rastreamento que nunca é 100% sensível e 100% específico, então a gente tem que trabalhar ele da melhor forma para reduzir falsos positivos e falsos negativos. E a gente tem isso daqui, ó, que é a prevalência da doença na população-alvo. Eu preciso escolher a minha população-alvo, restringir o meu teste na minha população-alvo que tenha alta prevalência da doença. Então, com isso, quando eu faço o meu teste numa população com alta prevalência, eu reduzo falsos positivos e melhoro o valor preditivo positivo do meu teste, dou mais benefício para o meu programa. Então, a gente trabalha sempre com essa balança aqui. Principalmente porque a gente está falando da aplicação de um teste de altíssima sensibilidade para detectar o nódulo de pulmão, e a gente está falando de um achado, que é o nódulo pulmonar, que é muito prevalente na população, e a grande maioria dos nódulos são nódulos benignos. Então, essa combinação aqui pode gerar muitos falsos positivos, procedimentos e cirurgias, risco e custo, e tudo isso tem um impacto direto na eficácia e custo-efetividade do programa. Então, é extremamente importante a gente criar uma estrutura adequada e fazer o programa baseado em guidelines para ter o melhor benefício. Então, como fazer um programa de rastreamento? O ideal é fazer programa de rastreamento organizado, que é o que se chama aqui na literatura de Screening Pathway. É a utilização de pilares para a criação de um programa de rastreamento responsável, eficaz e eficiente. Esses são os principais pilares que se fala na literatura e todos eles devem seguir padrões e protocolos bem definidos que utilizam a melhor evidência disponível. Isso está bem descrito já na literatura e é unânime que a melhor forma de se criar um rastreamento é baseado em pilares bem definidos. Com relação ao nosso pilar, que é o centro de imagem dos radiologistas, é muito importante criar acreditação e controle de qualidade dos centros de exame e paramédicos radiologistas, da mesma forma que existe nos Estados Unidos e na sociedade europeia. A realização do exame deve ser feita em equipamento adequado, com um protocolo dedicado de baixa dose de radiação. E o laudo radiológico deve ter avaliação especializada e deve ser feito de forma estruturada e específica para o programa. Então, aqui são os critérios, existem várias determinações de como se fazer um exame de baixa dose adequado e diagnóstico para o programa.
E o laudo radiológico também tem uma série de orientações de como fazer um laudo estruturado para o programa de rastreamento. Aqui vale ressaltar que a principal orientação é que deve-se usar uma ferramenta de padronização dos achados no laudo, como o Langerhans. Essa é uma ferramenta que é essa tabela aqui, que uniformiza o vocabulário, estratifica o risco do achado e sugere uma conduta baseada naquele achado. Então, esse tipo de ferramenta minimiza as incertezas e variações na avaliação e manejo dos nódulos, permite validação interna e externa e reduz as taxas de falsos positivos do meu programa. Duas grandes referências nós temos com relação aos guidelines. Existem muitos guidelines para manejo de nódulos pulmonares. Os em amarelo aqui são guidelines para rastreamento, pacientes dentro de programas de rastreamento do câncer de pulmão. Nos Estados Unidos, a gente tem o Langerhans, é esse que a gente usa aqui no nosso programa. Temos o guideline da Fleischner, que a gente usa para a população geral. Na Europa, existe o guideline da Sociedade Britânica, que é excelente, é muito bacana. Ele muitas vezes até preenche lacunas do americano, e ele é utilizado tanto para a população geral quanto para pacientes dentro de programas de rastreamento. Mas a Sociedade de Radiologia Torácica está em breve lançando um guideline que vai ser o guideline específico para os programas de rastreamento, e ele vai ser o correlato do Langerhans lá na Europa. E parece que está ficando muito bacana e também vai acrescentar bastante informação. O importante, concluindo aqui do laudo, é que tem que ter padronização. Tem que escolher um guideline com um algoritmo de conduta do nódulo e padronizar a nomenclatura, medidas e avaliação de crescimento. Então, a estratificação de risco eficaz, que é a leitura radiológica, e a decisão de manejo dos nódulos pulmonares detectados, que é a classificação radiológica de risco, são cruciais para o sucesso de qualquer programa de rastreamento de câncer de pulmão, porque a gente pode reduzir falsos positivos, aumentar a eficácia e reduzir os danos e custos do programa. Bom, outro desafio com relação à estruturação de um programa é o recrutamento dos pacientes. Isso é mundial. É muito difícil recrutar pacientes para rastreamento do câncer de pulmão. E aqui eu trouxe só o panorama americano para vocês terem uma ideia da dificuldade. Esse aqui, a Associação Americana do Câncer, faz um relatório anual, e esse é o de 2024, o mais recente, e vejam o percentual de pacientes elegíveis que fazem rastreamento, mesmo com aqueles 3.200 centros de rastreamento nos Estados Unidos, mesmo após 10 anos de indicação, mesmo com financiamento pelo governo, é muito difícil recrutar os pacientes, diferente da realidade da mama e do colo. Existe uma lista de motivos para que isso ocorre, e o trabalho de formiguinha, eu acho que é uma das ferramentas que a gente utiliza para que para que essa taxa aumente. A gente lembra o câncer de mama, câncer de colo retal também foi assim. Demorou anos para que eles fossem embutidos na rotina dos pacientes como obrigatórios serem feitos como rastreamento. Então, isso aqui, essas conversas, essas aulas, esses simpósios, a participação ativa no desenvolvimento de políticas públicas pode melhorar o recrutamento. E agora, eu acho que uma das ferramentas mais importantes também faz parte do papel de vocês, como pneumologistas ou como assistentes médicos do seu paciente. É a tomada de decisão compartilhada. O médico assistente ele deve sugerir e orientar sobre o rastreamento pulmonar periódico. É igual o ginecologista fala para a sua paciente que ela tem que fazer a mamografia anual. E aqui os trabalhos já têm mostrado que o ideal é fazer uma abordagem de promoção à saúde. Não assim, vamos fazer um exame para ver se você tem câncer. Vamos fazer um check-up pulmonar ou um check-up do tórax. E isso leva a essa sensação de que nós estamos promovendo saúde para aquele paciente. Eu coloquei duas frases aqui que eu gosto sempre de colocar nessa minha apresentação, que é do Dr. Robert Smith, que ele é da Associação Americana do Câncer. Isso aqui é o guideline, é o update do guideline da Sociedade Americana do Câncer, que foi em 2023. Eles já tinham um guideline de 2013, então 10 anos depois ele falou isso daqui, que a principal razão que as pessoas dão para não realizarem um teste de rastreamento de câncer de pulmão é que seu provedor de saúde não falou com elas sobre isso de forma alguma ou não falou com elas de maneira abrangente. Estudos têm mostrado que outros métodos de divulgação não foram tão eficazes quanto uma conversa empática e abrangente com o profissional de saúde. Então,
o médico do paciente tem um poder muito grande sobre ele. O paciente acredita no seu médico. E é a partir dele que ele vai se sentir confortável de entrar num programa e aderir a longo prazo àquele programa. Então, aqui só mais um esquema da importância, né, dessa estruturação do médico assistente, do médico radiologista e da decisão em equipe multidisciplinar das condutas. Tudo isso pende essa balança para o benefício, porque eles otimizam os benefícios e reduzem os riscos. E agora uma parte que eu acho muito bacana, a gente evoluiu muito já nesses anos, desde o 2011 lá do NLST, a gente já evoluiu muito nos conhecimentos e está melhorando cada vez mais o benefício de se fazer rastreamento do câncer de pulmão. Desafio, a população que deve ser incluída para o rastreamento. Então, a gente sabe, que nem eu falei, que a gente tem que restringir a população da melhor forma, onde tem a maior prevalência da doença, para o benefício do programa ser melhor. Então, os critérios de inclusão devem ser usados baseados na evidência científica. Quem deve rastrear hoje, baseados nas nossas recomendações do Consenso Brasileiro, que refletem as recomendações internacionais? Pacientes com idade entre 50 e 80 anos, com carga tabágica de 20 anos massa ou mais, fumante atual ou ex-fumante que parou nos últimos 15 anos. Quem não deve rastrear são os pacientes que têm sintomas ativos de câncer de pulmão, história prévia de câncer de pulmão, ou pacientes que têm um estado clínico ou comorbidades que impeçam o tratamento curativo. Obviamente, não adianta fazer rastreamento nesses pacientes. Isso aqui já é uma evolução, né? Já foi uma segunda edição do que a gente tinha de recomendações, inclusive a NCCN e a Sociedade Americana do Câncer já tiraram esse critério aqui de anos que já parou, porque eles consideram, através dos estudos científicos, que o paciente que fumou muito na vida dele, independente de quando ele parou de fumar, ele vai ter um risco maior de ter câncer de pulmão. Então, eles já estão tirando esse critério aqui como um critério para inclusão. De qualquer forma, a gente ainda está muito limitado nesses critérios. A gente está considerando só idade e carga tabágica. Então, existe uma lista aqui de fatores de risco que a gente não considera para a inclusão dos pacientes no rastreamento. Então, hoje o que se fala muito e tem se estudado demais são as ferramentas preditoras de risco clínico. Essa aqui é a mais validada de todas, que é a PLCO-M 2012. E o que ela faz? Ela incorpora fatores de riscos adicionais. Daí ela dá uma ponderação para cada fator de risco desse, faz uma média de risco que o paciente tem, e daí tem um ponto de corte. A partir daquele ponto de corte, o paciente deve entrar ou não para fazer o rastreamento. Mas veja que é bem mais complexa, né? Idade, raça, educação, índice de massa corpórea, DPOC, história pessoal de câncer. Então, assim, o que mostram os estudos sobre esse tipo de abordagem? Que ele é muito mais valioso que só aqueles critérios que a gente faz, né? Que ele aumenta a sensibilidade e especificidade para identificar indivíduos com câncer, evita mais mortes, gera mais anos de vida ganho, exige um menor número de pessoas rastreadas para evitar uma morte por câncer e é mais custo efetivo. Então, tem muitas vantagens quando comparado lá com o critério do NLST e também com o da Força Tarefa de Prevenção dos Estados Unidos. Mas é um tanto mais complexo. Às vezes, isso aqui pode ser um impeditivo até para o médico encaminhar, para o paciente aceitar fazer quando ele tiver mais uma burocracia para fazer na hora de ele entrar no programa. O NCCN já desde 2018 inclui essa ferramenta nos critérios de inclusão para rastreamento de câncer de pulmão e também tem estudos que pensam que talvez os biomarcadores também um dia vão entrar nesse cálculo para inclusão dos pacientes. Outra evolução que nós estamos tendo, nós estamos estudando muitos achados incidentais. Então, existem muitas questões em será que deve se descrever ou não os achados incidentais que a gente vê na tomografia? Deve-se sugerir investigar esses achados ou não? Então, o que acontece é que esses achados são muito comuns na TC. Pensem que tem uma varredura que vai desde a base do pescoço até o começo do abdômen. Então, a gente vê muita coisa além do nódulo que a gente está procurando. Existe uma falta de experiência. Nunca existiu um rastreamento com tomografia computadorizada. É ver a mamografia, a colonoscopia. Então, a gente nunca
fez uma varredura com tantos órgãos aparecendo num exame. Muitas vezes é difícil caracterizar no exame de baixa dose, sem contraste, esse achado incidental. Então, existe uma diferença aqui entre o que é uma TC de screening para uma TC diagnóstica. Existe sempre, muitas vezes, existe uma geração de exames adicionais por causa daquele achado. Então, existe impacto psicológico, econômico, na estrutura do sistema de saúde e custo. E, além disso, o benefício clínico e desfecho a longo prazo de descrever esses achados ainda está desconhecido, ainda não está bem estudado isso. Outra coisa também é que uma coisa é saúde populacional e saúde pública, outra coisa é a saúde privada e a saúde individual. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora dessa questão dos achados incidentais. Existem os guidelines, esses são os guidelines aqui, o americano e o europeu, que falam para a gente o que fazer com aquele achado, como descrever e qual a conduta que deve se tomar desses achados incidentais para os pacientes fazendo rastreamento do câncer de pulmão. A questão é que existem críticas ainda, porque a lista é muito grande, gera muitos exames e consultas. Esses critérios foram baseados em TC diagnóstica para a saúde individual e para custo-efetividade de saúde populacional e ainda não tem estudo. Mas o que se tem de mais consenso nos achados incidentais é que os achados que aumentam a morbimortalidade dos pacientes devem sim ser descritos, porque aí eles funcionam como um screening oportunístico. Ou seja, eu chamo de screening for the big three. A principal causa de mortalidade nos pacientes acima dos 50 anos são doenças do aparelho circulatório, neoplasias e doenças respiratórias. Então, quais seriam esses, né? Os achados que aumentam a mortalidade seriam enfisema, doença intersticial e fibrose, calcificação coronariana e avaliação da densidade óssea. Todos esses devem sim ser descritos, porque assim a gente consegue talvez prevenir morbimortalidade por outras doenças também, já que o paciente está fazendo aquele exame para rastreamento do câncer de pulmão. Esses aqui são os guidelines, então, que a gente usa para avaliar e classificar essas alterações que aumentam morbimortalidade. E isto. E agora eu vou falar um pouquinho do nódulo pulmonar, só que evoluções que a gente teve também na avaliação do nódulo pulmonar. Sabemos que o nódulo pulmonar, o tamanho é documento para nódulo pulmonar, e qual que seria o ponto de corte para eu dizer assim, esse nódulo, abaixo disso, ele é muito baixo risco para a gente gerar esforços em cima dos nódulos. Então, hoje a gente já sabe bem isso, porque o EUCAP, o NLST e o Nelson, que são estudos em pacientes de alto risco para câncer de pulmão, mostraram que nódulos menores que 6 milímetros são nódulos com baixíssimo risco para desenvolvimento de neoplasia. Então, a gente sabe que hoje, sabendo isso, que o ponto de corte é 6 milímetros, a gente reduziu em muito a taxa de falsos positivos. Quando a gente compara o NLST, que considerou como positivos os nódulos maiores que 4 milímetros, a taxa de falsos positivos foi de 23,3%. O valor preditivo positivo era super baixo, 3,8%. O Nelson, que já fez uma avaliação um pouco diferente, fez uma avaliação volumétrica, considerou nódulos positivos muito maiores, que estão em torno de 10 milímetros. E a taxa de falsos positivos diminuiu muito e o valor preditivo positivo aumentou em muito. Então, o que quer dizer isso, né? O Langerhans, desde a primeira versão dele, já em 2014, ele já considerou nódulos de muito baixo risco como os nódulos de 6 milímetros. E isso continuou nas demais versões. Teve um estudo que avaliou a população do NLST com os critérios do Langerhans, e eles viram que poderia ter uma redução de 50% dos falsos positivos no exame de base e uma redução de 75% nos exames pós-baseline. Então, isso gerou um benefício muito grande também para os exames de screening. Outra coisa que aprendemos e que foi excelente foi nódulos justapleurais. A gente sabe que esses nódulos aqui, que têm essa característica oval, poligonal, lentiforme, que estão relacionados a uma cissura pulmonar ou próximo dela, eles são nódulos que representam linfonodos pulmonares e são tipicamente benignos. Todos os estudos de screening de câncer de pulmão mostraram que esses nódulos são benignos e que eles podem crescer. Isso não é um preditor de malignidade, porque ele é um linfonodo pulmonar e eles não querem nenhuma conduta
mesmo os maiores, até 10 milímetros ou até 12. Hoje a Sociedade Europeia considera até 12. Isso reduz demais o número de exames desnecessários, o esforço que a gente faz para ficar avaliando esses nódulos. No Langerhans, na primeira versão, esse conceito não existia. Na segunda versão, houve a inclusão desse conceito de nódulo perifissural, mas só para nódulos que estavam na fissura pulmonar. E agora, na última versão do Langerhans, eles viram que a mesma classificação pode ser feita também para os nódulos nas demais superfícies pleurais. Então, são nódulos tipicamente benignos. Reduz taxas de falsos positivos e aumenta a especificidade do exame sem diminuir a sensibilidade. Descobrimos muito sobre os nódulos subsólidos, né? Esse é um grupo de nódulos, que é esse aqui, dos nódulos subsólidos, que representa o adenocarcinoma de comportamento indolente e muitas vezes sem significado de importância clínica. Então, esses nódulos aqui, o componente sólido da lesão que se correlaciona com o desfecho. É o componente sólido da lesão, que é o componente invasor da lesão. Esses três aqui, que são nódulo puramente em vidro fosco, ou nódulo que tem um componentezinho sólido menor que 5 milímetros, são nódulos dessa categoria. Hiperplasia, adenocarcinoma in situ e adenocarcinoma minimamente invasível. Então, são nódulos muito indolentes e com prognóstico muito bom. E acaba que esses nódulos subsólidos de crescimento lento são a principal causa de adenocarcinoma com sobrediagnóstico e sobretratamento. Aqueles carcinomas que são encontrados no screening, leva o paciente a fazer um tratamento e esse carcinoma nunca ia ter uma importância clínica para aquele paciente. Esse foi um trabalho que relatou bem isso e ele reflete vários outros trabalhos que estão sendo mostrados na literatura. Então, o trabalho randomizado italiano, que é o MILD. Ele fez um braço de vigilância ativa para os nódulos em vidro fosco puro ou com componente sólido de até 5 milímetros e acompanharam esses nódulos por 10 anos. E o que eles viram? Que as causas de morte desses pacientes eram câncer de pulmão não derivado do nódulo subsólido, neoplasia extrapulmonar e doença não neoplásica. Nenhum desses pacientes morreu por causa desse nódulo subsólido. Dos cânceres derivados dos nódulos subsólidos que foram ressecados, e foi uma minoria, então aquele nódulo subsólido que cresceu e precisou ser tratado, a sobrevida livre de doença foi de 100%. Ou seja, você pode esperar ele crescer tranquilamente, que na hora que crescer pode fazer o tratamento, que o prognóstico ainda vai ser bom. E nenhum dos demais nódulos subsólidos que foram ressecados, que não foram ressecados, se transformaram em neoplasia significativa nesse período de 10 anos. Além disso, eles notaram que o nódulo subsólido pode ser um marcador de risco, porque a chance de ter câncer de pulmão em pacientes que tinham nódulo subsólido é maior do que nos pacientes sem nódulo subsólido. Então, uma coisa que tem se falado é assim, ele tem esse nódulo subsólido. Vamos poupar esse pulmão, porque talvez esse paciente tenha um nódulo mais agressivo em algum momento da vida dele, em outro lugar do pulmão, que ele vai precisar fazer um tratamento. Então, tem mais esse tipo de conceito que está cada vez mais sendo avaliado. Então, o adenocarcinoma de crescimento lento é uma causa importante de sobrediagnóstico e sobretratamento. O nódulo subsólido representa uma manifestação de doença indolente e pode ser conduzido com vigilância ativa, mesmo quando ocorre o crescimento do componente sólido e necessidade de tratamento, a sobrevida é muito boa. O nódulo subsólido pode ser um marcador de risco para câncer em outras regiões do pulmão e os pacientes muitas vezes vão ter comorbidades com um risco muito maior de mortalidade que o próprio nódulo subsólido. E a última coisa do nódulo pulmonar que a gente aprendeu é que existe uma outra forma de nódulo pulmonar. Na verdade, é o cisto pulmonar atípico. Cisto pulmonar atípico é aquele que tem ou parede espessa, ou é multinocular, ou tem nódulo mural. Né? O que foi visto nesses pacientes de rastreamento é que em pacientes de alto risco para câncer de pulmão, a incidência de câncer de pulmão associada a um cisto é muito alta, até 9%. E que esse tipo de câncer é o mais comumente não diagnosticado no exame de base em comparação ao nódulo isolado. No estudo Nelson, 22% dos cânceres perdidos no exame de base foram exames relacionados a espaços císticos. Pensem que não é fácil mesmo, que é um paciente que tem muito cisto no pulmão, né? Cisto no sentido de tem muito enfisema no pulmão, e às vezes esse nódulo, entre aspas, que é um cisto atípico, passa despercebido. Então, depois que a gente conheceu esse tipo de alteração, a gente aumentou a sensibilidade do nosso método e aumentou a taxa de detecção, reduzindo as perdas por falta de diagnóstico precoce. Então, extremamente usar
É importante reutilizar os nossos guidelines. Esse é o Langerhans que já existe. Esse é o da EST que vai surgir. Hoje, eles separam os nódulos não em negativo e positivo, mas em muito baixo risco, risco baixo, intermediário ou alto risco. A utilização desses guidelines que já estão super refinados com todos esses conhecimentos que nós já garantimos, ele aumenta a sensibilidade e especificidade, reduz os falsos positivos, reduz sobre diagnóstico e sobre tratamento, reduz custo e impacto psicológico e aumenta a eficácia do programa. Intervalos entre os exames também é um assunto que tem sido estudado e é muito bacana, porque o que tem se visto assim, no estudo MILD, eles viram que pacientes com TC de base negativa e que fizeram controle depois dessa TC de base negativa a cada 2 anos, eles encontraram uma proporção similar de câncer em estágio 1, de ressecção de câncer de pulmão e de câncer de intervalo quando comparado com os pacientes que fizeram controle anual. Então, talvez esses pacientes que têm TC de base negativa, talvez possam espaçar mais os seus controles. Já o Nelson viu que na última rodada, que eles aumentaram o intervalo aqui para 2 anos e meio, na última rodada de avaliação do Nelson, eles separaram de 3 anos até 5,5 anos. Eles viram que esse intervalo de 2,5 anos não foi bom, foi demais, porque diagnosticaram 2 vezes mais câncer em estágio avançado e 5 vezes mais câncer de intervalo quando comparado a 1 ano de intervalo. Mas também viram que nos pacientes sem nódulos no exame de base, a probabilidade de câncer em 2 anos foi de 0,4%, muito baixa também. E esse estudo aqui, ele utilizou os dados do NLST e comparou a performance de calculadoras de risco para avaliar um intervalo de follow-up personalizado. Eles viram quando você calcula o risco do paciente somando características do paciente mais características da TC, isso é superior e pode sugerir um follow-up com intervalo de 2 anos ao invés de 1 ano, sem atraso significativo no diagnóstico. Então, o que a gente aprendeu aqui é que a abordagem personalizada pode ser utilizada para decisão no intervalo de rastreamento. Exame de base negativo tem risco de câncer muito baixo em 2 anos, então talvez seja um motivo para vocês passar um pouco mais os exames, e isso pode gerar menos custo, menos exposição à radiação e menor sobrecarga de trabalho para o sistema. E por último, aqui terminando, eu quero só mostrar para vocês o resultado do EUCAP. Lá, lembra do primeiro exame lá, o EUCAP, que colocou a tomografia, o início dos estudos da tomografia, que começou em 1922, hoje eles têm 30 anos, é o trabalho mais longo que existe em rastreamento do câncer de pulmão. Hoje é um estudo multinacional, já estão acompanhando um total de 89.404 pacientes. E olhem esses resultados. O câncer de pulmão diagnosticado por rastreamento foi 1,4%. E 81% dos cânceres diagnosticados em estágio clínico 1. A sobrevida global livre de doença, eles já conseguiram avaliar em 10, em 20 anos, porque o estudo é tão longo que ele já conseguiu fazer essa avaliação, é de 81%. Os pacientes ainda com o estágio mais precoce de todos, ressecados, a sobrevida em 20 anos foi de 95%. Os pacientes que fizeram tratamento cirúrgico, no câncer sólido, a sobrevida em 20 anos foi de 83% e nos subsólidos de 100%. Então, aqui só para lembrar, essa aqui era aquela estatística que eu tinha falado sem rastreamento. Com o rastreamento, 81% dos cânceres de pulmão são diagnosticados em estágio 1, ao invés de 15%. E a sobrevida global em 20 anos aqui é de 81%. Então, muito diferente do que sem o rastreamento. Então, concluindo, a evidência do benefício do rastreamento é inequívoca, o rastreamento pulmonar salva vidas. Existem muitos desafios, que é essa translação do estudo clínico para a vida real e para uma vida real que cada vida real tem as suas particularidades, né? O rastreamento organizado, baseado em pilares fortes, garante que o benefício do rastreamento seja maior que o risco. Nós temos 2 grandes referências, que são os Estados Unidos e a União Europeia. Já evoluímos muito, temos muito conhecimento agregado, isso aumentou muito o benefício e redução dos danos do programa. E nós temos um papel muito importante no rastreamento. Radiologistas, com a criação de centros especializados de treinamento de médicos para leitura dedicada dos exames, utilização de algoritmos específicos para avaliação de nódulos pulmonares, e os pneumologistas no recrutamento e adesão a longo prazo dos pacientes e na tomada de conduta baseada em guidelines.
Era isso, então. Muito obrigada. Esses são os nossos contatos.